Em 1988, às margens da represa de Guarapiranga, em São Paulo, um grupo de adolescentes que brincava perto da água fez uma descoberta que mudaria completamente o clima daquela tarde. O que parecia ser apenas mais um dia comum virou cena de filme de terror quando eles avistaram o corpo de um homem parcialmente submerso. Mas não era um corpo qualquer. Ao ser retirado da água, os peritos e a polícia perceberam que estavam diante de algo anormal. O cadáver apresentava sinais de mutilações profundas, mas feitas com precisão cirúrgica. O mais estranho, não havia uma gota de sangue, nem marcas de luta, nada que indicasse dor ou resistência. A pele estava quase intacta, sem hematomas ou sinais de decomposição avançada, apesar do tempo em que esteve exposto. Para os especialistas que analisaram o caso, a cena desafiava a lógica da medicina forense. Aquilo não era obra de um crime comum, e assim nascia um dos maiores mistérios já registrados no Brasil. A vítima, um homem de aproximadamente 50 anos, nunca foi formalmente identificado. Os exames feitos pelo IML revelaram algo ainda mais perturbador. Diversos órgãos internos foram removidos com extrema precisão. Fígado, rins, olhos e até partes do intestino haviam desaparecido, como se tivessem sido aspirados ou cortados com instrumentos altamente sofisticados. Além disso, parte dos lábios, da mandíbula inferior e até dos órgãos genitais haviam sido extraídos sem causar dano ao tecido ao redor. Nenhum corte serrilhado, nenhuma agressão evidente, a pele estava intacta. Segundo o laudo oficial, os ferimentos não condiziam com mordidas de animais, armas brancas ou armas de fogo. Não havia trauma contuso ou perfurações tradicionais. O que mais chocava os legistas era a ausência completa de sangramento interno ou externo. A pergunta inevitável surgiu: como alguém pode ser mutilado dessa forma e não sangrar? Para muitos, aquilo ultrapassava o campo da medicina e começava a pisar no território do inexplicável. A polícia, sem pistas concretas e sem qualquer suspeito, arquivou o caso como morte indeterminada. Mas enquanto os registros oficiais silenciavam, a comunidade ufológica internacional começou a se movimentar. O caso Guarapiranga logo chamou a atenção de pesquisadores estrangeiros que, ao analisarem as fotos do corpo e o laudo médico, traçaram semelhanças chocantes com outros casos registrados em zonas rurais dos Estados Unidos, México e Argentina. Em todos eles, as vítimas apresentavam os mesmos padrões de mutilação, remoção de órgãos com precisão, ausência de sangue e um detalhe ainda mais sinistro: sinais de radiação em níveis baixos, mas detectáveis, nos tecidos ao redor das feridas. Ufólogos passaram a levantar a hipótese de que essas mutilações seriam fruto de experimentos conduzidos por inteligências não humanas. Para esses estudiosos, o caso Guarapiranga não foi um evento isolado, mas parte de uma série de coletas biológicas realizadas por entidades desconhecidas em todo o mundo. O laudo forense original
Fotografado e amplamente divulgado na década de 90, se tornou um ícone entre os investigadores de fenômenos anômalos. As imagens chocantes mostram o corpo em detalhes, mas o mais assustador não é o que está presente nelas, e sim o que está ausente: dor, sangue, resistência. Tudo indica que a vítima foi submetida a um procedimento enquanto ainda estava viva, mas de forma a não reagir. Como isso seria possível? A anestesia tradicional deixaria traços químicos no organismo, mas não havia nem indícios de drogas ou sedativos. A teoria mais aceita entre ufólogos é que algum tipo de paralisia neurológica induzida por ondas ou frequência tenha sido aplicada, impedindo a vítima de se mover, sentir dor ou reagir, uma espécie de tranquilizante invisível. Essa hipótese, embora absurda para a ciência convencional, ganha força diante da absoluta ausência de explicações racionais. O caso permanece, até hoje, sem solução. Apesar do tempo, o caso Guarapiranga continua gerando debates. Nos bastidores da comunidade científica, poucos ousam mencionar o caso publicamente, mas muitos reconhecem que não existe explicação plausível dentro da medicina ou da criminalística tradicional. Já na internet, o tema se tornou cultuado entre canais de mistério, investigações paranormais e ufologia. Há quem diga que o corpo foi rapidamente recolhido e que outras evidências foram suprimidas por autoridades que não queriam alarde. Alguns ex-policiais afirmaram, sob anonimato, que naquela época houve interferência de órgãos superiores para encerrar o caso com rapidez. Em fóruns e documentos vazados surgiram teorias de que o caso Guarapiranga teria sido apenas um entre dezenas registrados nos anos 80 e 90, a maioria abafada, arquivada e esquecida. Mas entre os que mergulham fundo nesse arquivo misterioso, uma certeza inquietante permanece: aquilo não foi feito por